queridos, ajuste o rumo da sua família antes que seja tarde demais. Essa palavra tem dois objetivos. O primeiro, queridos, é nos levar a refletir sobre a importância do autocuidado como um fundamento para que possamos abençoar e fortalecer a nossa família. Se nós queremos desfrutar de uma vida familiar bem-sucedida, nós precisamos primeiro cuidar da gente. O autocuidado, queridos, ele é fundamental, porque se nós não cuidarmos de nós, como cuidaremos da nossa família? Se nós não estivermos gostando de nós mesmos, se nós não soubermos desfrutar da vida, nos apaixonarmos com a vida, como conseguiremos nos apaixonar e desfrutar da vida com a nossa família? Então, o primeiro passo, digamos assim, necessário para que venhamos desfrutar do melhor em família é reconhecermos a necessidade do autocuidado. Pensarmos um pouco em nós. Na sequência, o segundo objetivo é nos levar a perceber que os alertas do dia a dia, quando chegam, ele nos convida a ajustar o rumo, transformando adversidades em crescimento para a família. Inicialmente a gente pensa no autocuidado, no estar de bem conosco, mas quando seguimos em frente, nós percebemos a necessidade de estarmos atentos ao que está acontecendo na nossa família. Porque quando nós estamos atentos, nós temos atitude, ação, para mudar os rumos. Muitas coisas acontecem exatamente como alertas, para dizer assim, opa, tem que mudar o rumo. Quando o diálogo já não acontece mais, quando parece que qualquer coisa é motivo dos humores se alterarem, quanto às vezes o silêncio se estabelece e parece não ter mais conexão. Quando as coisas começam a ficar estranhas, elas exigem de nós atenção e ajustes. E ajustamos sim, porque muitas vezes vivemos desafios, mas com sabedoria nós podemos transformar os desafios em oportunidades de crescimento. É hoje que eu quero falar sobre as pérolas da diversidade em família, como nós podemos construí-las, colecioná-las e vivermos bem em família. Retornando para o texto introdutório, Provérbios 24, versículo 3, ele diz assim, olha, com sabedoria se constrói a casa e com entendimento nós a fortalecemos. Quando se fala de casa aqui, não está falando meramente de uma edificação, ele está falando de um lar, de uma família. Então a gente pode dizer assim, olha, um lar, uma família, ela se constitui com sabedoria. E ela se firma, como bem diz as Escrituras, por meio do entendimento. É como ela vai se fortalecer. É quando eu passo a usar a minha mente para pensar a favor da minha família. É quando eu passo a usar a minha mente, o meu pensamento, o meu conhecimento de vida para abençoar a minha casa. De que adianta, muitas vezes, termos tanto conhecimento, tantos títulos, e sermos honrados em tantas situações, se não formos capazes de transpor esse conhecimento em nossa família, nos nossos lares, abençoando a nossa família. O entendimento, queridos, aplicado é o que fortalece esse lar. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de todas as espécies de bens preciosos e desejáveis. Não está dizendo meramente de coisas, mas está falando de valores que nós passamos a transbordar dentro da nossa família. Pense cada cômodo da casa, no sentido, cada integrante, cada pessoa, cada momento que vivemos, vamos viver em abundância, desfrutando de bênçãos maravilhosas que Deus deseja
realizar na nossa família. O autor do livro, Amor Verdadeiro Dura para Sempre, ele traz vários exemplos, e eu selecionei 3 que podem nos ajudar a fazer esse ajuste. E o primeiro deles é o seguinte: para que possamos desfrutar de uma boa vida em família, primeira coisa, nós precisamos nos apaixonar pela vida. É isso. Quando cada um aprende a amar a própria vida, o relacionamento deixa de ser um lugar de cobrança e passa a ser um espaço de troca, de apoio e de crescimento. Eu não sei se você conhece pessoas assim, pessoas que às vezes sempre estão reclamando. Já acorda de mau humor, de cara fechada. Tudo bem de você não querer sorrir tanto pela manhã, né? Mas as noções básicas de sobrevivência e convivência precisam se instalar, não é mesmo? A gente precisa ter isso. Mas pense você comigo, se eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, que gosto de viver, gosto de desfrutar do melhor, de cuidar de mim. Queridos, essa energia boa que eu trago comigo, eu vou transpor ela para a minha família. Se eu quero viver em família e uma vida familiar abençoada, eu preciso gostar de viver, eu preciso estar de bem com a vida, estar de bem comigo mesmo. Quando eu voltei para casa, eu queria mesmo cozinhar para a minha família. Eu queria fazer uma coisa bem gostosa, eu queria ter um momento na mesa com a minha família. É assim, queridos. Por quê? Porque quando eu tenho vontade de viver, eu transfiro essa vontade de viver também para a minha família. Mas se me foge o querer viver, desfrutar, me alegrar, se os dias permanecem cinzas e eu não faço nada para que isso mude, dificilmente eu terei um bom momento em família. A gente tem que se apaixonar pela vida. O autor ele diz assim, olha, antes de toda decolagem, a tripulação do voo ganha uma instrução importante. Quem já voou sabe muito bem. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque a máscara primeiro em você, depois em crianças, idosos e pessoas perto de você. Já pensou sobre isso? Por que primeiro em você? Porque para você ajudar, você precisa estar bem. Você precisa ter o quê? Oxigênio. E ele faz exatamente essa comparação. Ele vai dizendo assim, olha, precisamos aprender a colocar a máscara de oxigênio em nós, desfrutarmos disso, porque quando estamos de bem com a gente mesmo, seja bio, psico, social, espiritual, um homem integral, nós vamos estar de bem para abençoar a nossa família. Apaixonar-se pela vida significa assumir responsabilidade pela própria saúde emocional, cuidar da mente, do corpo, da espiritualidade, requer limites, buscar ajuda quando necessário. Relacionar-se de forma saudável são formas importantes e formada por 2 pessoas ou 4, depende do núcleo familiar de vocês, que são inteiras e não são metades. Nós somos inteiros na nossa casa e cada um inteiro compõe a família como um todo. Precisamos estar completos para que possamos viver bem em família. Quem não respira, quem não coloca a máscara de oxigênio, sufoca um relacionamento. Quando alguém está emocionalmente esgotado, frustrado com a própria história, carregando culpas, feridas, ressentimentos, vivendo no automático. Sabe aquele automático que é só fazer, fazer e fazer? Isso. Sem propósito, essa pessoa até tenta amar, mas ama a partir da falta, não a partir da abundância. Não é possível oferecer amor saudável
quando estamos emocionalmente sufocados. Vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos ver essa escritura e o que ela tem para nos ensinar com relação a isso. A palavra diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Acima de todas as coisas. Nós guardamos muitas coisas no dia a dia, não é mesmo? Guardamos memórias, guardamos objetos, guardamos presentes, mas acima de tudo que podemos guardar, a Escritura nos diz, olha, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guardar o coração, queridos, no sentido de guardar nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso querer viver. Se eu souber guardar o meu coração, se eu souber preservar a minha vida, eu vou caminhar de forma correta, coerente, abençoadora, não só da minha vida, mas também da minha família. É uma escritura que nos ensina muito, porque só quem tem esse oxigênio de verdade consegue dar e receber amor. Conseguimos amar sem controle, ouvir sem defensiva, perdoar sem chantagem emocional, receber amor sem desconfiança ou medo. Sem esse oxigênio emocional, essa vontade de viver, até o amor do outro pode incomodar. Com o oxigênio, o amor flui, é leve e seguro. Que bom, né, gente? É assim, esse é o plano de Deus, de abundância para a nossa família. Mas eu não posso me esquecer. Para que tudo isso aconteça, eu preciso, colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim. Eu preciso me apaixonar pela vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem cuidado da sua vida? Ou você apenas está sobrevivendo? Será que estamos esperando que a nossa família nos faça feliz? Quais áreas da nossa vida hoje precisam desse oxigênio? Vamos pedir ao Senhor, queridos. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer nessa noite, e eu achei muito fantástico também do livro, que ele fala assim, olha, se você deseja viver bem em família, não se esqueça do princípio mais poderoso do Titanic. Quem já viu esse filme, gente? Quem já viu? Titanic, muita gente já viu, né? Chorou e muito, né? E eu achei tão interessante o autor discorrendo sobre o assunto, e ele disse o seguinte, que o responsável por aquele grande navio, ele recebeu vários alertas ao longo do caminho de que haveria um iceberg. Ele deveria desviar a rota, mas ele não escutou os alertas que chegaram. Ele simplesmente deixou a vida correr, e nós já conhecemos o trágico final. Se mudarmos o curso quando alertados, podemos evitar, dentre tantos problemas, e lá na frente, poderemos celebrar juntos em família. Ignorar um iceberg não o faz desaparecer, apenas o torna mais perigoso. No Titanic, o problema não foi a falta de informação, mas a decisão de ignorar os avisos. Da mesma forma, na família, o desgaste quase nunca começa com uma grande crise. Ele começa com pequenos alertas diários, que, se forem tratados, levam a uma boa vida. Mas, se não forem tratados, podem levar a família a uma grande
tragédia. Vamos ver o que diz Provérbios 22, versículo 3. A Escritura diz assim: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Dá para colocar na tela para a gente? Vejamos novamente esse texto, essa escritura que nos ensina tanto. Veja bem, a primeira parte dela vai dizer: o prudente, a pessoa correta, coerente, inteligente, que deseja abençoar a família, o que ele faz? Ele antevê o perigo, ou seja, ele percebe os alertas, ele percebe que as coisas estão indo por um caminho que não serão boas, e o que ele faz? Ele toma as devidas precauções. Ou seja, ele vai começar a perceber o que está acontecendo, e ele vai tomar uma decisão. Não é normal, por exemplo, na vida familiar, um relacionamento de desrespeito. Não é normal em uma família discussões constantes, muitas vezes envolvendo repetidas vezes a mesma área. Não é comum a falta de diálogo, de conexão entre o casal. Não é comum o desrespeito entre os filhos com os pais, sem que haja uma tomada de decisão importante para orientação e correção dos filhos. Não é normal acharmos que o desejo de estar com a família é menor do que o desejo de estar com amigos e em outros lugares. Alertas começam a surgir, e o autor coloca alguns. Por exemplo, quando o diálogo vira silêncio ou confronto, conversas profundas vão sendo substituídas por respostas curtas. Não tem aquela conversa, não tem aquela vontade. É assim, forma seca, sabe? Assuntos importantes são evitados para não gerar discussão. Toda conversa termina em briga, ironia, defesa. Quando falar se torna cansativo ou perigoso emocionalmente, a rota precisa ser ajustada. Queridos, é claro que não dá para conversar de tudo em todos os momentos. Tem lugar certo, hora certa e o tom correto para lidar com determinados assuntos. Mas assuntos familiares importantes precisam ser tratados. Se eles estão sendo evitados, quem vai resolver? São ajustes que precisam ser realizados. Quando a rotina ocupa o lugar da conexão. A família divide a casa, mas não compartilha a vida. O celular, por exemplo, recebe mais atenção. O tempo juntos existe, mas sem presença emocional. Estar juntos fisicamente não significa que estejamos conectados. E se isso está acontecendo, precisamos ajustar. Queridos, não basta estar dentro de casa, estar juntos, voltar para casa. Precisamos de quê? Conexão. E se não estamos nos conectando com a família, estamos conectando com alguém. E esse é o grande ponto. Esse é o grande perigo que precisamos ajustar. E eu digo isso não apenas com vistas ao relacionamento conjugal, mas eu digo isso com vistas também à relação familiar. Precisamos buscar uma conexão com os filhos também, com os pais também. Essa conexão, ela é necessária, ela é importante. Às vezes, não depende só de você, mas se depender de você, essa conexão vai acontecer. Porque sabemos que pessoas são diferentes, estão em momentos diferentes, com humores diferentes, mas aquele que deseja se conectar, sempre procura alguma forma disso acontecer. Já sei, vou preparar aquela comidinha que ele mais gosta, que ela mais gosta, e com certeza alguma coisa vai acontecer. É assim,
Não dá para conectar querendo pisar no calo, né? Não dá para querer conexão de uma forma que não seja gentil. Às vezes, nós temos um tom tão rude, nos tornamos violentos na comunicação. E uma comunicação não violenta dentro de casa é primordial. A gente tem tanto dedinho para conversar com as pessoas, não é mesmo? Mas e dentro de casa? Como que acontece? Precisamos desse mesmo cuidado, dessa mesma atenção. Quando o respeito começa a se desgastar, por exemplo, piadas que ferem, acontece. Aquelas piadinhas de mau gosto, comparação com outras pessoas. Isso é muito triste, né? Comparando uma pessoa com a outra. O tom de voz agressivo, o desdém, o desprezo. O amor pode até suportar falhas, mas ele não sobrevive sem respeito. Se nós identificarmos na nossa casa um tom de desrespeito, temos que ajustar a rota. Temos que ressignificar, temos que repensar, até precisamos pedir perdão. Meu amor, lembra aquele dia que eu conversei de uma forma que eu não devia? Lembra aquela vez que eu fiz uma piadinha, que eu comparei? Me perdoe, eu não posso fazer isso. Isso não contribui para a minha família, para que possamos viver bem. Quando o carinho deixa de ser prioridade, abraços, elogios se diminuem com o tempo. A demonstração de afeto vira obrigação ou desaparece. A intimidade passa a ser negociada e não desejada. Carinho não é detalhe. Carinho é termômetro para a saúde emocional na família. Queridos, afetividade em família é fundamental. Dar um abraço gostoso. Fazer um toque. Lembra das linguagens do amor em família? Qual é a linguagem da sua família? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço. Bom, precisamos agir. Precisamos pensar. Nossa, pastor, mas está tão difícil para mim, eu não acordo bem, eu não me sinto bem. Irmão, pede ajuda. Querida, peça ajuda a um amigo, uma amiga, a um líder espiritual, faça terapia, faça alguma coisa. Mas lembre-se, você é a pessoa que Deus escolheu para abençoar a sua casa. Não deixe faltar o carinho, não deixe faltar a afetividade tão importante para casais, para filhos, para pais, em toda a esfera familiar. O carinho é fundamental para que possamos desfrutar de boa vida. Eu quero finalizar com o último tópico, e eu quero dizer que ele é o seguinte, olha, aprenda a encontrar pérolas preciosas em meio às adversidades. Vamos ler Tiago capítulo 1, os versos 2 e 3, e a gente vai perceber como que Tiago ele nos mostra uma atitude diferente diante das adversidades. Ele diz assim, Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Opa, peraí. Eu escutei bem? Eu leio de novo. Meus irmãos, considerem motivo de muita alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Como assim? Eu vou passar com alegria provações? Mas olha o que ele continua dizendo. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Percebe que Tiago, em sua cosmovisão, ele nos ensina a valorizar os momentos difíceis que passamos. Por quê? Porque eles vão nos provar e nos tornar muito mais fortes. Ele nos ensina algo. Ele nos diz assim, olha, aprenda a extrair as pérolas preciosas diante das adversidades.
Quem conhece a historinha das pérolas sabe que ela começa a surgir no interior de uma ostra, quando um grãozinho de areia fere aquela ostra. E as camadas vão começando a ser formadas por conta daquele ferimento relacionado a um pequeno grãozinho de areia. E, apesar de ser um momento difícil, ela vai construindo em camadas uma linda pérola. Da mesma forma, nós podemos entender, queridos, que as adversidades que nós enfrentamos em família podem se transformar em pérolas para que possamos crescer. Eu adorei essa parte, queridos. Eu adorei essa parte porque a gente está sempre vivendo momentos desafiadores em família, mas desde que eu li este livro e eu aprendi com a autora, sempre que eu passo por um momento difícil, eu pergunto assim: opa, qual pérola eu vou retirar dessa situação? E quando nós fazemos isso, queridos, nós passamos a entender que não há situações difíceis que durem para sempre. Não há diferenças que sejam capazes de nos afastar, nos distanciar da nossa família. Pelo contrário, até os desafios, eles nos convidam para estarmos fortalecidos e construindo pérolas para estarmos juntos. Eu me lembro de uma situação que eu vivi alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Eu e minha esposa, nós estávamos em um momento em que nós dois ficamos sem emprego. De repente, foram 2 meses, não acho que no segundo ano do nosso casamento, e a gente pensou assim: nossa, o que a gente vai fazer agora, hein? Mas vou dizer uma coisa, pensa numa época em que nós mais tivemos conexão juntos. Passeávamos juntos, caminhávamos juntos, assistimos séries juntos, maratonamos muitas séries juntos, estudávamos juntos. Pena que 2 meses passaram e tudo voltou ao normal. Mas pensa só, daquele momento difícil, eu extraí memórias que eu nunca mais me esquecerei e que serviram de base importante para consolidar o meu relacionamento, a minha vida a dois, por longo dos anos. Então perceba que, talvez, o nosso maior desafio seja, sabe qual? Encontrar as pérolas nas adversidades que a vida possa nos trazer.